quando eu falo que não basta cantar bem, é porque eu já tive algumas experiências ao longo da minha carreira musical que me provaram que isso não é um simples achismo, e sim um fato. Uma pessoa que sobe ou já subiu no palco profissionalmente sabe muito bem do que eu estou falando. A pressão ela é muito grande quando você está em evidência, quando você está passível de julgamento ou crítica de outras pessoas. E é nessa hora que surge um medo brutal do que vão pensar ou que vão falar de nós. E isso é uma das formas de timidez. Ter um pouco de medo do que vão pensar ou vão falar de nós, ele é até bom. Por quê? Porque isso faz a gente planejar, né, o que vai acontecer quando a gente estiver naquele momento lá de tensão. Mas quando a gente deixa o medo dominar, aí entra em ação a timidez. E não existe timidez boa. O que existem são 3 tipos de timidez. E, para te falar a verdade, todo ser humano tem timidez. Alguns têm menos, alguns têm mais. A primeira timidez é a timidez situacional, que ela se manifesta em algumas situações específicas. Dando um exemplo, é aquela timidez que a pessoa ela se dá bem com pessoas do sexo oposto, ela não tem problema de falar com autoridades ou com chefes, porém não consegue de jeito nenhum falar em público. O segundo tipo de timidez é a crônica, que ela se manifesta em todas as formas de convívio social, ou seja, a pessoa tem dificuldade de falar com pessoas do sexo oposto, ela também tem dificuldade de se manifestar, de se expressar na frente de um chefe, ela não consegue de jeito nenhum falar em público. E tem o terceiro tipo, que é a timidez proposital. Ela é muito parecida com a crônica, porém ela já se manifesta de uma maneira muito mais forte, como uma doença, que também é chamado de misantropia, que é uma aversão a seres humanos, ou seja, a pessoa ela não consegue interagir, ela não se dá bem no convívio social. E por que algumas pessoas que não têm tanta timidez não conseguem falar bem em público? Olha, é simples. Por quê? Falar bem em público exige técnicas e muito treinamento. Ao abrir a boca, um bom orador ele precisa causar impacto, principalmente se o seu intuito for transformar ou fazer diferença na vida das pessoas. Boa noite, gente! Boa noite! Enorme, boa noite, gente! Meu nome é Sofia e o meu Instagram é @CapitãoSofia. Eu quero vocês me seguindo lá, ver minhas fotos, meus vídeos, meus inscritos e minhas ações sociais. E alguns anos atrás, eu acabei encontrando uma técnica que me ajudou muito, mas muito mesmo em cima dos palcos. Chama-se Programação Neurolinguística, ou PNL, como o pessoal conhece. Mas eu gosto mesmo de chamar de Reprogramação Neurolinguística. Por quê? Porque a gente, ao longo da nossa vida, a gente constrói hábitos que nem sempre são construtivos. Às vezes são hábitos destrutivos ou sabotadores. Então por isso eu digo reprogramação, porque você tem que esquecer esses hábitos destrutivos e sabotadores e substituir por hábitos bons, por hábitos que vão fazer você crescer, hábitos construtivos. O nosso cérebro ele é um órgão sensacional, que ele está sempre trabalhando a nosso favor. Porém, nem sempre ele trabalhar a nosso favor é o melhor caminho. Sabe por quê? A função mais importante do nosso cérebro, da nossa mente, é nos manter vivos, correto? Ou seja, ele trabalha pela nossa sobrevivência. Logo, a nossa mente faz de tudo para economizar energia, já prevendo que possa faltar água, ou comida, ou descanso. E aí é que entra em cena a preguiça e a procrastinação. E como preguiça e procrastinação não combinam com evolução, o caminho certo se transforma em ponto de vista. Se você quer viver uma vida plena, uma vida cheia de conquistas e sucessos, tem um caminho. Se você quer apenas sobreviver, o caminho é outro. Imagina aí, se você pudesse estar feliz o tempo todo. Só bom humor, só felicidade, só alegria, não seria legal? Ou então estar sempre muito corajoso, motivado a falar bem em público. A programação neurolinguística são justamente essas escolhas
que a gente faz para nossa vida, que são feitas através de técnicas como o espelhamento, a ancoragem, os sistemas representativos e algumas outras. E tudo isso é feito com base na hipnose. Loucura, né? E se você não acredita nisso, não tem o menor problema. Eu só acho que tem algumas pessoas usando dessas técnicas para manipular você. Porém, se você ou seu filho, vocês querem deixar um legado nesse mundo, contar uma história que fique por gerações e gerações, seria legal pelo menos você começar testando e ver se essas técnicas de programação neurolinguísticas funcionam de verdade. E para começar bem essa transformação com seu filho ou a sua filha, para ele falar melhor em público, falar bem em público, vamos começar com um desafio. Você consegue ficar um dia inteiro sem reclamar de nada, só olhando os lados positivos das coisas? Consegue? Até das coisas ruins que aconteceram no seu dia você não pode reclamar. Você tem que olhar o lado positivo. Vamos combinar assim? Então você tenta e aí depois você comenta aqui embaixo se você conseguiu ficar um dia inteiro sem reclamar de nada. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para essa escola de artistas ganhar cada vez mais forças e a gente poder ajudar cada vez mais crianças a chegarem no caminho que elas desejam. E eu deixo um pensamento para vocês. Pessoal, grandes mudanças ocorrem com pequenas atitudes. E por mais simples que sejam essas atitudes, acredite e tenha consistência. Tem um ditado engraçado que é de um cara chamado Pedro Sobral, que ele diz: não é porque você não está vendo que não está vindo.